Boa tarde, pessoal. Bem, vamos dar início aqui à nossa continuação daquela aula que a gente teve sem o livro, né? Mas agora todos estão com o livro. Espero que todos acompanhem junto comigo a partir da página 19, no capítulo 2, Primeira República, Dominação e Resistência. Tá? Já na página 20, nós vemos logo o tópico Oligarquia no Poder. Oligarquia, para quem não sabe, é basicamente uma família no poder, certo? Uma família. E quem deixava essas pessoas no poder, essa oligarquia, era basicamente o coronelismo. Onde esse coronelismo era composto por grandes fazendeiros, certo? Que faziam parte da Guarda Nacional. Como assim, professor, Guarda Nacional? É tipo o Exército Brasileiro hoje, certo? Só que naquela época, para você participar do Exército, você pagava. Então, quem tem dinheiro? Os grandes fazendeiros. Aí eles compravam o título de coronel e era conhecido como coronel fulano de tal, coronel cicrano e tudo mais, tá? Então, esses coronéis, eles eram fazendeiros, certo? E tinham muito poder. Vocês lembram, quem tem poder é quem tem din-din, tá? Muito bem. Então é o seguinte, como esses coronéis faziam com que as oligarquias ficassem no poder, essas famílias ficassem no poder? Era basicamente o seguinte, na fazenda viviam as pessoas moravam na fazenda daquele coronel. E o que ele fazia? Chegava para as pessoas e dizia, ó, é o seguinte, tu vai votar no meu candidato, certo? É meu amigo lá e tudo mais, você vai votar nele. Você é obrigado. Por isso aqui, esse nome, voto cabresto, certo? Como vocês podem ver aqui, voto cabresto. É basicamente isso. O coronel levava seu eleitorzinho, certo? Um cabresto, certo? Que tem que ter aqui, ó, eleitor. Votava para naquela pessoa que era quem? Do seu amigo, da sua oligarquia, certo? Do seu interesse, tá? Além desse voto cabresto, existia também as fraudes eleitorais. O que vocês veem aqui? Claro, são tipo uma caveira, um esqueleto. Era isso mesmo que vocês estão pensando. As fraudes eram tão grandes que às vezes pegava a pessoa que já tinha morrido, que nem estava mais vivo, pegava o nome dele e entregava para outra pessoa votar, para assim dar mais voto. E isso eram as fraudes, certo? As fraudes políticas. Até as pessoas mortas eles votavam, como vocês podem ver na charge aí. E, para poder estar no poder, claro, eles tinham que ter as alianças com os coronéis. Professor, eles ajudavam só por ajudar, porque eram amigos? Não. Preste atenção. Os coronéis, eles ajudavam os políticos com os votos. Quando os políticos se elegiam, eles ajudavam os fazendeiros com dinheiro, com igrejas, com reformas, com pontes, por exemplo, para o seu terreno, entendeu? Com escolas e assim vai. Um ajudava o outro, era uma troca de interesse, era uma aliança entre eles, tá? Então, pulando um pouquinho para frente, a gente vem o seguinte, a política dos governadores, que está na página 21. É basicamente a dos coronéis. Era uma troca de favores. Os deputados e senadores se juntavam, pegavam seus votos e elegiam um governador que era amigo deles. Ajudava esse governador. Quando esse governador se elegia, ele ajudava quem? Os senadores e deputados. E assim tinha uma troca de favores. Da mesma forma, tinha que ser favoráveis a quem? Ao presidente. Esses governadores aqui, ó, eles tinham que ajudar quem? O o presidente, tá? Tem que ser aliado. Se não fosse aliado do presidente, ele não existia. É isso, tá? Aqui nós vemos basicamente um quadro que vai explicar bem direitinho o que eu tô querendo dizer desde o começo. Os coronéis eram basicamente como se fossem os prefeitos que a gente conhece hoje, que mandavam nas cidades, nas pequenas cidades, certo? Não eram nem cidades grandes, eram fazendas, que tinham uma escola, tinha uma igreja, tinha umas casinhas aqui, outras lá, certo? Eles ajudavam o governo estadual, que era quem? O governador, com votos, certo? E o governador ajudava com o quê? Com apoio político e financeiro. Da mesma forma, era o governo estadual para o federal, governador para o presidente.
o governador ajudava com votos. Votos de quem? Ajudado por quem? A ajuda dos coronéis, isso mesmo. E em troca, o presidente dava apoio político e financeiro a quem? Ao governador. Muito bem. E o governador ajudava quem? Os prefeitos. Então vocês estão vendo que isso aqui tudo é uma aliança. É tudo uma tramóia, é tudo junto. Já estava um colorado com o outro, certo? Pulando isso, matado esse assunto sobre como os políticos se elegiam, eles tomavam o poder, vocês perceberam, né? Os coronéis lá ajudavam os governadores e assim vai. Aquela correlação. Voto cabresto, lembre, voto cabresto, que os coronéis obrigavam seus funcionários, as pessoas que moravam na fazenda a votar em quem ele queria. Beleza. Passado isso, nós pulamos para o próximo assunto, que é a indústria e operários na Primeira República. Vocês podem ver aí na página 23, tá? Os fatores para esse crescimento. Como assim, professor? Crescimento é esse que você falou? Da indústria. Indústria é as grandes fábricas, tá? As indústrias, igual vocês viram lá no 8º ano, lá sobre as indústrias da Inglaterra, fazia camisa, fazia roupa, essas coisas. Aqui no Brasil começou a crescer também essas indústrias, essas fábricas. Quais foram os fatores? O capital inicial nacional, os capitais. Capital é o quê? Dinheiro para investir. O Brasil estava investindo dinheiro nas fábricas, certo? Disponibilidade de matéria-prima, de materiais-primas. O que isso quer dizer? Você lembra na Inglaterra lá, para poder fazer camisa, tinha que ter a lã. A lã vinha de quem? Da ovelha. Então tem que fazer, tem muita ovelha, então tem muita lã, então tem muita camisa. Ou seja, um leva a outro. E aqui no Brasil tinha muita matéria-prima também. Além disso, tinha grande oferta de mão de obra. E o que? Barata. Claro, os empresários não iriam fazer uma fábrica pagando salário alto. Não, eles iam pagar salário barato. Tá? Mão de obra barata. Vocês lembram lá, trabalhar 16 a 18 horas por dia, ganhando muito pouco. Certo? E outro fator muito importante foi o sistema de transportes. Transporte que ligavam o quê? Ligava aos portos. Professor, portos? Sim, portos é onde os barcos estacionavam. Esses barcos serviam para levar para os outros países, principalmente a Europa e Estados Unidos, tá? Ou seja, eles saíram, tem como levar essa mercadoria para os países. Mas para poder chegar no porto, precisava de estradas boas, certo? De transportes bons. Foi aí então que o Brasil começou a investir em estradas, igual a BR, essas estradas boas, tá? Entre uma cidade e outra para melhorar o que? O transporte de um local até os portos, onde estava o navio, do navio mandar para os outros países, certo? E a cidade que mais ganhou com essa industrialização foi quem? Foi São Paulo, certo? São Paulo foi o centro. Como você vê aqui, ó, São Paulo se tornou o centro dessa industrialização, certo? Por quê? Porque São Paulo tinha um Porto de Santos, como é conhecido hoje. Lembra o Porto aqui, ó, Porto, certo? E foi onde começou a crescer, tinha terras férteis também e tudo mais, e tinha matéria-prima, certo? E além do crescimento da industrialização, houve o crescimento de que? Da urbanização, ou seja, as pessoas do campo começaram a sair do campo e foram para onde? Para as cidades. Saiu do campo para as cidades. Está entendendo? Então isso é a urbanização. Urbanização também é o crescimento das cidades. Como vocês podem ver aqui no capítulo da página 24. Modernização e urbanização. Essa modernização e urbanização se deu a partir do crescimento da área urbana. As cidades eram muito pequenas, eram um povinho. Começaram a crescer. Por quê? Porque as pessoas estavam vindo. Então começando a construir suas casas. Só que aí tem um porém. Tem a divisão de bairros era pela condição social. No centro, claro, ficava as fábricas. No centro, certo? As fábricas. Na região nobre, as chácaras, grandes chácaras, fazendeiros que tinha lá, os coronéis e tudo mais, faziam suas chácaras. Do outro lado, nas periferias, nos morros, na parte mais ruim da cidade, ficava os mais pobres, os trabalhadores de quem? Das fábricas.
tá? Essa é a divisão do lado dos ricos. É igual a gente vê hoje na nossa cidade mesmo. Tem o bairro dos ricos, tem os bairros dos pobres, tem lá. Basicamente isso. Outra coisa também que ajudou muito foi a iluminação pública. Postes nas ruas começaram a ter. Porque era basicamente o seguinte, é igual a gente vê no sítio que não tem energia. Dava 6 horas da noite, pronto, todo mundo nas suas casas dormindo. Só ia sair no outro dia de manhã, 5 horas da manhã, quando o sol já estava alto. Agora não, agora tem iluminação, posso andar na rua, tem todo o processo, tá? E além desses 3 pontos, aqui, crescimento da área urbana, divisão dos bairros e iluminação, apareceu também os bondes elétricos. Cara, isso aqui foi uma febre. É igual o ônibus hoje. São isso aqui, ó. Os bondinhos, as pessoas se transportaram de um canto da cidade a outro, certo? De um local a outro. Esse foi um marco grande lá em São Paulo, tá? Só que tem um porém. São Paulo não foi a única a crescer. Não foi apenas São Paulo que cresceu. Rio de Janeiro também cresceu. Salvador. Só que temos que perceber que Rio de Janeiro, Salvador não cresceu igual São Paulo. São Paulo foi imensamente. Por isso que hoje a maior cidade do Brasil é quem? Muito bem, São Paulo. E outra coisa que ajudou, que eu botei aqui na outra página, foi o quê? A vinda dos imigrantes, certo? Onde começou a crescer mais. Esses imigrantes vieram para trabalhar nos cafés e nas fábricas. Imigrantes italianos e japoneses, principalmente esses dois aqui. Claro, vinha de outros países, Alemanha e tudo mais, mas esses dois foram os principais, certo? Foram os italianos, japoneses, ok?